galerinha do 7º ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre duas palavrinhas bem interessantes, que tem tudo a ver com a aula passada, que a gente falou sobre as expressões da desigualdade social, E a gente vai compreendendo como que é isso na atualidade, Como que se dá esses processos de desigualdade. Hoje a gente vai falar sobre o processo de exclusão e inclusão social, tá? Ali, querendo ou não, é algo que está relacionado com essas desigualdades que está dentro da sociedade, Que estão dentro da nossa sociedade. Claro, para a gente conhecer aí os conteúdos da aula de hoje. Então, hoje a gente vai trabalhar sobre exclusão e inclusão social, que está relacionado aí com essas desigualdades que os indivíduos passam, sofrem dentro da nossa sociedade capitalista, tá certo? E aí a gente percebeu, foi importante a gente, na aula passada, conhecer como que era visto a pobreza. Não sei se vocês lembram que lá na Idade Média, a pobreza ela era vista como você está passando por alguma doença, alguma coisa relacionada a isso, ter uma doença, você estava na condição da pobreza, Então, olha só, o indivíduo ele já era limitado por conta da doença que ele adquiria, ou então que ele já nascia. E nós vamos perceber como que isso decorre hoje na nossa sociedade atual, na sociedade capitalista, tá? Vamos lá. E aí vamos falar sobre a exclusão social e inclusão social. Então, afinal, o que é exclusão social? O que é uma pessoa? Vocês já se perguntaram isso? O que é uma pessoa ser excluída socialmente? Às vezes a gente está brincando ali, Vocês aí do 7º ano. Ai, tá me excluindo, fulano, Não quer ser meu amigo. Ah, fulano, não sei o que, tá me tirando, Tem muitas essas coisinhas. Mas aqui, olha só, é exclusão. Exclusão social, Lembra que a sociedade é um todo, diverso, gigante. O que é ser excluído dentro dessa sociedade tão diversa, tão complexa, tão enorme, onde tem pessoas que fazem diferentes coisas, que têm diferentes profissões, que fazem diferentes coisas para sobreviver, que têm diferentes famílias, que têm... Como que é ser excluído socialmente? Então, olha só, vamos para o conceito, olha só, exclusão social é o processo de privação do acesso aos direitos sociais como um todo. Opa, professora, você falou muito rápido. Vamos lá, então, olha só. Exclusão social, deixa eu voltar, é o processo de privação do acesso aos direitos sociais como um todo. É você ser privado, ou seja, você ser limitado a ter acesso aos seus direitos como um todo. E aí vem, olha só, os direitos. O direito político, o direito à saúde, o direito à educação, o direito a emprego. Então, exclusão social é você ser limitado de todos os seus direitos. E aí eu não estou falando de favor, não. Eu não estou falando de favor, gente. Eu estou falando de direito, Direito, é um direito seu. Já foi conquistado. Só que dentro dessa sociedade, as pessoas, a maioria inclusive, é excluída socialmente dos seus direitos, é privada, ou seja, é limitado, não consegue acessar direitos. Direitos não é favor, ninguém faz favor para nós. Existe uma Constituição Federal, que foi tão difícil chegar nela, tão difícil ter aqueles direitos, pelo menos listados naquele livrão que pouca gente se apropria, e a gente percebe que mesmo eles estando lá no papel, na prática, os indivíduos são limitados, ou seja, não conseguem acessar esses direitos à saúde, a direitos políticos, são limitados, socialmente. Vamos lá, vamos ao quadro. Olha só. E aí, então é isso. É esse processo onde o indivíduo é limitado de ter acesso a esses direitos.
lembre-se que são direitos, não é favor. Ninguém está fazendo favor para ninguém. São direitos. E aí tem aqui a lista dos direitos que nós temos, né? Como indivíduos dessa sociedade. Então, olha só. É considerado o ponto máximo atingível no decurso, né? Ou seja, no processo ali, no caminho da marginalização. Um processo no qual o indivíduo vai se afastando da sociedade através de rupturas, ou seja, quebras consecutivas com a mesma. Olha só que interessante. Esse processo de exclusão social, ele é considerado o ponto máximo, é o máximo atingível sobre o caminho ali da marginalização. É aquele indivíduo que está marginalizado. Ele vai perdendo tanto os seus direitos, ele vai perdendo tanto o seu acesso à educação, à saúde, à moradia, a emprego, que ele vai ficando marginalizado dentro dessa sociedade. Marginalizado. E aí ele vai se afastando dessa sociedade, que vai criando esses muros para ele, essas rupturas, de tanto ele ser limitado, ele se afasta disso, ele vai ficando à margem dessa sociedade. Né? Esse aí é o ponto máximo, é o ponto da exclusão social. E a gente vê isso, né, muito fortemente, no seu ápice, né, a gente vê aquelas pessoas moradores de rua, né, aí você se pergunta, por que eles estão ali, né? Gente, porque ele quer, ninguém quer morar na rua, né? Acho que todo mundo quer um lar, quer morar com dignidade, quer ter ali o básico para sobreviver, né? Porque ele quer ali, com certeza não é ele porque ele quer. Lembra da subjetividade que o capitalismo faz com a gente? Ele faz o favor de o tempo inteiro dizer que a culpa é nossa. Faz o favor de dizer o tempo inteiro, a culpa é sua, o problema é seu, você que é preguiçoso, você que não quer, você. E aí vamos ficando indivíduos ansiosos, indivíduos problemáticos, né? A ansiedade é uma doença que permeia muito o nosso dia a dia, né? Quem é que não conhece um coleguinha que está ansioso? Ou um colega de trabalho que está ansioso? Essa cobrança o tempo inteiro na nossa cabeça, que nós temos que ter algo e que se não tivermos a culpa é nossa e que a gente vai se vendo como indivíduo separado da sociedade. Isso não é verdade. Isso é a ideia que o capital quer que a gente tenha. E ele se apropria disso. Ele se apropria da nossa subjetividade, desses nossos pensamentos conflituosos, para implantar essa ideia na gente o tempo inteiro, né? Esse consumo exacerbado, a gente precisa consumir, a gente precisa andar de um jeito, a gente precisa seguir a moda, a gente precisa, vai enlouquecendo os pais, vai se enlouquecendo, vai fazendo todo o jogo que o próprio capitalismo nos impõe todos os dias, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Nós não somos sujeitos separados da sociedade, nós somos sujeitos históricos. Nós temos ancestralidade, nós temos história, nós temos avós, bisavós, nós viemos de vários, né, de lugares diversos, não importa de onde você veio, mas você veio de algum lugar, você tem história, nós temos história. Nós somos junto dessa sociedade, fazemos parte dela. Então precisamos nos olhar assim, condicionados, mas que também devemos ter controle sobre as nossas biografias, mas não nos culpando. Não nos culpando o tempo inteiro. E aí vem já a outra, né? A outra visão ali, que é a de inclusão social. O que é aí você ser incluído socialmente? Então, a inclusão social é permitir, olha essa palavra como ela é forte. É permitir, é favorecer ou facilitar o acesso ao meio comum. Aqui está dizendo que é tu querer? É tu acordar um dia e tu dizer, eu quero tudo e eu vou ter tudo, é assim? Aqui está dizendo que é permitir, é favorecer, é facilitar
o acesso ao meio comum, ou seja, o acesso a todos aqueles direitos que a gente falou no slide anterior. Aqui está dizendo que é só o indivíduo querer, ele acordar um belo dia e dizer, eu quero tudo, e ele vai ter tudo. Não, né? Aqui está dizendo que é permitir. Essa sociedade brasileira, todo o Estado como um todo, eu estou falando do Estado-nação, dos nossos direitos, né? Eles precisam nos permitir, nos favorecer e facilitar para que a gente consiga ter esse acesso, né? Então, esse acesso, ele é algo que não é você que diz eu quero e pronto. Vem de algo maior, vem de algo que está ligado ali à política, né? Ao Estado brasileiro como nação, à sociedade brasileira. Então, nós precisamos nos enxergar assim. Ai, professora, então eu vou ficar só esperando o Estado fazer alguma coisa? Lembra que eu falei para vocês que os direitos estão no papel. Nós precisamos vigiar para que ele exista no dia a dia? Então, é assim. Ah, eu não tenho direito à saúde? Então, eu vou atrás desse direito. E vou vigiar, e vou ser um indivíduo vigilante para que esse direito não seja retirado daquele documento tão importante como a Constituição Federal de 1988. E a partir dela vieram várias outras leis. A Lei do Idoso, o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, vieram tantos outros, que as pessoas ficam dizendo que não é bom para nós. Ficam dizendo que é só para bandidos, que é só para não sei o quê. Não, isso não é verdade, gente. Isso é o senso comum. Nós estamos estudando para não ser senso comum. Para reproduzir fake news, para reproduzir achismo, precisamos entender que todas essas leis foram criadas depois de muita violação de direito nosso. Muita violação. Isso tudo não existia antigamente. Não existia SUS, não existia Constituição Federal. Imagina só, se hoje a gente já sente dificuldade com eles, imagina sem eles. Não devemos vigiar para que melhore, né? Então, olha só, a inclusão é permitir, é favorecer ou facilitar o acesso ao meio comum. Quem vai permitir isso? Quem vai favorecer isso? Quem vai facilitar isso? Nós somos cidadãos que somos permeados por legislações, por direitos e deveres, porque cidadão também tem deveres. Nós devemos cuidar da nossa sociedade. Nós devemos respeitar as leis, não é verdade? Então, nós também temos deveres como cidadão, tá? E aí, a inclusão, né, ela emerge, ou seja, ela surge, né, emerge aqui, ó, ela surge para designar, ou seja, apontar ali, né, designar, dizer quem é quem, as políticas assistencialistas voltadas especificamente para o público excluído. Então, existem políticas assistencialistas que prevê esse público que já está excluído dessa sociedade, que já está marginalizado, né? E aí são políticas específicas, são as políticas assistencialistas que tantas pessoas criticam. Tantas pessoas criticam. Assim, não deveria ficar dando para as pessoas isso, é fácil ficar. Gente, a pessoa está marginalizada socialmente. Ela não tem nenhuma esperança de nenhum lugar, de nada. E essa função, a sociedade brasileira, o Estado como nação, ele também tem responsabilidade com seus indivíduos. Porque a gente se engana, né? Mas todo mundo, inclusive o pobre, paga imposto, né? E dizem que é o mais pobre que paga o imposto, né? Com o seu salário mínimo ali, ele é o que mais contribui aí para os impostos, né? Que deveriam e deve virar ali política pública. Esse dinheiro deve voltar para nós. O imposto ele é para isso. Ele é para que ele volte para nós, como saúde, como educação. Então, existem políticas específicas, que são as políticas assistencialistas, voltadas para esse público que já está à margem da sociedade, tá? E aí o conceito de exclusão e inclusão, né? O processo que faz com que uma pessoa seja excluída socialmente, ele é cumulativo, ou seja, ele vai se acumulando.
ele vai aumentando. Você começa ali com um problema social específico X e vai aumentando, é cumulativo. O processo que você vai sendo excluído dessa sociedade, ele é cumulativo, tá? Então, ele acontece através de uma cadeia de privações. Então, eu peguei aqui essa lista dessa cadeia de limitações que o indivíduo ele vai tendo, né? Através dessa exclusão social. Então, incluindo origens familiares pobres, de nível de escolarização baixa. Então, já é uma privação. Você ser de família mais pobre, com um nível de escolarização mais baixa, já existe uma limitação dentro dessa sociedade, né? Alimentação deficiente, pouco acesso à saúde, condições de trabalho que são precárias, né? A gente tem a ideia de que todo mundo que trabalha em um certo lugar trabalha igualzinho no país inteiro, né? A gente tem ainda, gente, trabalho escravo dentro do nosso país e é muito forte. Pessoas que não ganham um salário mínimo, que trabalham muitas horas por dia, mais de 8, que é o que é regulado em lei, em condições péssimas, em trabalho escravo. Que existem pessoas que, inclusive, mantêm elas em cárcere. Tu não vai sair daqui, tu não vai para tal lugar, não. Tu vai ficar trabalhando para mim até a hora que eu quiser. Vocês sabiam que existe isso ainda? E muito ainda no nosso país, tá? Então, olha só, condições de trabalho precárias, a falta de moradia, porque, olha só, como é que você não tem onde morar, como é que fica, né? Isso já não é uma privação? Porque você vai ter que pagar um aluguel, e aí você precisa de um emprego para pagar um aluguel. Olha só como vai acumulando, né? Dificuldade de acesso aos serviços públicos, isso nos limita, isso é um processo de exclusão, isso é uma privação de direito, porque quem não tem condição financeira precisa ter acesso ao serviço público de qualidade, né? É um ponto importante para que a pessoa consiga se ascender socialmente. E aí, olha só, exposição à violência. Essas pessoas que já são privadas, que já estão nessa cadeia de privações, também ficam expostas à violência, né? Moram em bairros mais violentos. Então, vocês estão entendendo como é cumulativo esse processo? Como um vai levando ao outro, né? Está mais exposto à violência, falta moradia, condições precárias de trabalho. É um processo cumulativo, é uma cadeia de privações que essas pessoas vão aí sofrendo. E eu posso dizer para vocês que não são poucas. No nosso país, que é tão forte a desigualdade social, é a maioria, tá, gente? É a maioria. E eu trouxe um quadrozinho que mostra aqui para vocês, resumidamente, o que é exclusão, segregação, integração e inclusão. São palavras importantes. Primeiro, vamos para a exclusão. Vocês estão vendo que a sociedade é essa bolinha aqui, ó. A sociedade é essa bolinha aqui. Só que quando a pessoa está excluída, ela está aqui fora, ó. Ela está fora da sociedade, ela é excluída de todos os direitos, ela é privada de todos ali aqueles direitos que a gente viu no quadro anterior. E segregação, o que é? Eu separar, ó. Eu colocar aqui a pessoa num grupinho aqui fora da sociedade. Eu separar esse grupo, eu estou segregando. E integração, o que é? É eu colocar esse grupo aqui dentro. Eu coloquei eles aqui dentro, mas vocês estão vendo que tem uma bolinha aqui? Eles não estão juntos, não. Eles estão aqui dentro, mas não estão juntos, não. E inclusão, olha só, todo mundo junto e misturado. Inclusão é isso. É você colocar essas pessoas para terem mesmo contato com as outras. Seja ela deficiente, auditivo, portador de necessidades especiais, não importa. Ela está ali dentro dessa sociedade, está incluída ali socialmente. Faz parte, né? Faz parte, a gente convive diariamente com isso. Então, é uma forma de explicar para vocês. Então, vamos lá, só para reforçar. Exclusão. Pessoas com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento não frequentavam a escola, elas eram excluídas. Segregação. Locais que promovem o ensino separadamente e não propiciam a convivência em sociedade.
Integração. Os alunos, aqui é voltado para a educação, tá? Os alunos são integrados ao ambiente educacional regular, mas de forma separada. E inclusão é um desafio vivido atualmente. Consiste na igualdade de acesso em todos os sentidos, tá bom? Então, resumindo para vocês essas palavrinhas que a gente confunde, mas que são importantes a gente conhecer. E aqui eu trouxe no contexto educacional, né? Da educação, que é o nosso contexto, tá, gente? Então, essas são as nossas referências bibliográficas. Eu deixei uma atividade para vocês, bem tranquilinha. Eu espero que vocês realizem essa atividade, tá? É uma atividade que trata sobre esse conteúdo de hoje, segregação, inclusão, exclusão social, que é algo extremamente importante e tão atual, né? Que nós devemos, sim, nos apropriar disso sem o senso comum, né? Porque a escola, ela é os conhecimentos científicos, né? É a ciência na escola, né? Se apropriar disso para aí colaborar com essa sociedade que a gente faz parte dela, tá? Então, eu deixei essa atividade, espero que vocês realizem. Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Até mais.